Ó, que fique registrado aqui que eu tinha me prometido dar um tempo na política e que foram vocês que pediram para eu tocar no assunto, hein? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí dois momentos importantes da política do Vasco, né? A primeira entrevista do Alexandre Campelo como presidente do Vasco e a primeira declaração do Júlio Brandt depois aí de toda essa confusão da eleição no Conselho dos Beneméritos. Os dois eventos aconteceram nesse domingo, muita gente comentando na rede social, muita gente pedindo para eu dar minha opinião, então estou fazendo aqui esse vídeo para falar o que eu achei desses dois momentos aí. Confesso que eu até esperei, quando eu vi o frenesi assim nas redes sociais, esperava que tivesse ocorrido algum fato novo em alguma dessas declarações que trouxesse uma nova luz sobre os acontecimentos. Mas eu não vi nada assim de excepcional não, continuo mantendo a mesma visão que eu tenho sobre o golpe aí da eleição, tudo que eles falaram só reforçaram a leitura que eu fiz de toda essa confusão. Vamos começar então falando aí da entrevista do Campelo para a Fox Sports, para o programa do Benja, né? Antes de começar a falar do programa em si, da entrevista, vale ressaltar aqui a dificuldade que dá para assistir o Alexandre Campelo falar. Gente, sério, volta tudo de novo naquele cara com jeitinho de santo, de inocente, querendo se fazer de coitado. Me dá um asco, uma raiva, volta tudo, né? Sexta-feira passada, na sexta-feira da eleição, fiquei bem pé da vida, como vocês viram no vídeo que eu fiz logo em seguida. Fiquei mal mesmo, assim, sem vontade de acompanhar o Vasco. Nunca senti isso. Passei final de semana, não quis ver o jogo do Vasco do domingo. Mesmo na quarta-feira, ainda estava mal. Fui me recuperando, o jogo contra o Flamengo também não vi, mas já estava interessado, já fiquei chateado de não ter assistido. E agora já estou na expectativa aí, né, para o jogo da Libertadores. Aí estou tentando ser otimista, né? O ser humano é um bicho otimista. O nosso mal é que a gente se acostuma com tudo. Aí já fui me acostumando de novo com a ideia de que a gente tem um mau caráter na presidência, mas que apesar disso, a gente pode ver algumas evoluções, né? Se for um mau caráter um pouco mais competente do que o último, que saiba fazer pelo menos um planejamento, que saiba contratar melhor, que saiba vender o Vasco da Gama melhor para o mercado. A gente não vai conseguir ter ainda o Vasco que eu sonho ver um dia, mas já vai ser um avanço para a administração anterior e quem sabe aí já deixa o clube em condições um pouquinho melhor para quem vier em seguida. Tenho tentado ter esse pensamento, fiquei feliz com a apresentação dos executivos profissionais do futebol aí. Espero que eles falem mais. Espero que daqui para frente quem apareça mais nos programas, dando as entrevistas, seja o Chumbinho, seja o Pelaipe, seja até o Fred Lopes, não seja esse desgraçado desse Campelo aí que toda vez que eu vejo, todo esse otimismo que eu falei vai por água abaixo, volta toda aquela depressão que eu tive na fatídica noite em que ele traiu a torcida vascaína para assumir a presidência do Vasco. Indo ao assunto então, nessa entrevista dele para a Fox Sports aí, para o programa do Benja, como era de se esperar, o Benja foi completamente chapa branca, né? Só ficou levantando bola pro Campelo, não entrou muito ali nas divididas, levantou os temas muito espinhosos. Quando falou de um tema espinhoso, já falou ele mesmo dando a justificativa, né, pro que aconteceu. Não dava para esperar mesmo outro tipo de comportamento. Assim, não estou criticando, é normal. O cara tem um programa de entrevista, esses caras que são apresentadores, eles não podem se indispor muito com os convidados, senão não conseguem mais fazer programa. É de se esperar que eles fiquem mesmo paparicando os entrevistados, né? Deve ter sido até parte da negociação para fazer o Campelo ir para lá, combinar que ele não ia tratar de nenhum tema espinhoso, que ele ia mais fazer o filme do cara do que qualquer outra coisa. E apesar disso, continuei tendo raiva do Campelo. Ele, para mim, continua escorregando nos mesmos pontos, sabe? Usando justificativas esdrúxulas para tudo que aconteceu, o que me deixa profundamente irritado. Não basta ele dar um golpe na história democrática do Vasco para poder chegar à presidência, não basta ele se unir ao Eurico Miranda para conseguir esse objetivo, ele ainda fica se comportando como se fosse uma freira no bordel, o único inocente no meio da confusão, tratando o torcedor como idiota, usando as justificativas mais falsas do mundo
para justificar o que fez. Isso eu acho que é o que mais me irrita nessa história toda. Um exemplo, por exemplo, de pontos que ele tem levantado para justificar a atitude dele. Ele disse que ele foi que procurou a união da chapa, que partiu dele a vontade de unir as chapas. Não dá para saber se é verdade, mas independente, supondo que seja, tem duas coisas. Partiu dele unir a chapa e partiu dele dividir a chapa também, né? Que adianta? Que mérito você tem de unir a chapa se você chega lá na frente e você desune a chapa de novo? Parece interesse, né? Você, não custa nada lembrar que quando as chapas se uniram, o Brant estava em segundo nas pesquisas e o Campelo estava em quarto. Ainda tinha ali o Horta entre os dois. Então, se nada mudasse, se não houvesse essa união, o Brant, muito provavelmente, ia ficar com pelo menos 30 cadeiras no Conselho, o Sempre Vasco, né? E o Campelo e o grupo dele ia ficar de mão abanando. Com a união, eles conseguiram ganhar as eleições, pegar 60 cadeiras no Conselho e aí, na hora do vamos ver, fizeram a trairagem para pegar a presidência. Então não me venha de santo falar que eu fui quem procurei a união, porque o que vai ficar para a história é que você só se uniu ao Brant para dar um golpe mesmo, né? Para conseguir cadeiras no Conselho e chegar na hora da eleição dos beneméritos e dar o golpe no Júlio Brandt. É essa visão que vai ficar para a história. Porque se for pensar no estrito senso, realmente a eleição ocorreu dentro das regras do estatuto do clube. Não foi uma coisa ilegal, foi só uma coisa imoral. Se as pessoas estão usando a palavra golpe, é para não ter que, toda hora que fosse referir ao que aconteceu naquela sexta-feira negra, falar a traição do Campelo, que jogou pro alto qualquer princípio moral, enganou o seu aliado político a menos de 24 horas do pleito para se juntar com um cara que ele jogava para combater só para chegar ao poder. Para não ficar falando tudo isso, a gente resume numa palavrinha mais bonitinha e chama de golpe. É isso que é golpe. Aí quer justificar querendo ser o tradutor do que o eleitor pensou. Ah, não, porque o sócio do Vasco queria mudança. Tanto faz quem fosse o presidente, ele queria mudança. Ah, porque o sócio do Vasco queria mesmo é o Eurico Miranda fora do clube. Primeira coisa, quem é você para dizer o que o sócio do Vasco queria ou não queria? Quem sabe o que queria ou o que não queria foi o cara que foi lá fazer o voto dele. Você não tem, até onde eu sei, procuração para falar o que o sócio acha e o que o sócio deixa de achar. O que o sócio votou lá no dia 7 de novembro foi na chapa Sempre Vasco Livre, presidente Júlio Brandt, vice-presidente Alexandre Campelo. Isso foi o que ele votou. Você assumir que o sócio do Vasco queria qualquer coisa diferente disso, você me desculpa, mas está aí viajando, está fazendo o discursinho que te convém. Porque não existe nenhuma evidência disso. Não dá pra gente falar que foi isso ou que foi aquilo, que foi qualquer coisa diferente do que estava na cédula eleitoral lá. E depois, com certeza, o que a gente sabe, se dá pra gente assumir alguma coisa desse voto na chapa Sempre Vasco Livre, é que queria o Eurico fora. Isso, com certeza, acho que a gente pode falar sem medo de errar. Que foi justamente o que não aconteceu. Porque aí vem a parte mais revoltante de qualquer entrevista, declaração do Alexandre Campelo, é negar o óbvio, é negar o que todo mundo está vendo, que houve algum tipo de acordo com o Eurico Miranda. Ele queria convencer a gente de que não houve nenhuma combinação com o grupo do Eurico, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí os argumentos que ele usa para defender isso são os mais ridículos. Ah, a gente não precisava da turma do Eurico para se eleger. Mentira, mentira que precisava sim. Mesmo que não precisasse, por que todo mundo do Eurico votou? Por que os caras não deixaram de ir, por exemplo, de beneméritos? Não faltaram no dia, já que tanto faz Júlio Brandt ou Campelo? Por que os conselheiros do Eurico votaram no Campelo? Todas as conversas que teve, que a imprensa noticiou, entre Euriquinho, Roberto Monteiro, a galera do Eurico, a galera da Identidade Vasco, é tudo mentira. A imprensa inventou tudo, só por sei lá que motivos. É isso que você quer que a gente acredite? Que a postagem do casaca lá, da chaminé, com a fumacinha do acordo, foi coincidência. Eles postaram aquilo ali por que motivo? Ninguém sabe. Não tem nada a ver com o fato de vocês terem se aliado com o Eurico. Você quer que eu acredite nisso? Que tenham gritado Eurico no final da eleição, que o Eurico tenha saído dando entrevista, nunca perca uma eleição, e tudo isso mais tenha sido só fanfarronice do Eurico. Você quer que eu acredite nisso? Aí os argumentos que ele usa para justificar que não houve acordo com o Eurico Miranda são os mais bobos possíveis. Ele fala, não, a gente já desbloqueou todos os sócios nas redes sociais. Nossa, meu Deus do céu, então realmente brigou com o Eurico mesmo, né? Porque uma coisa que o Eurico fazia tanta questão, gente, um capricho do Eurico ali, o Eurico não deve nem ter ficado nem um pouco ofendido de saber que Campelo desbloqueou, resolveu bloquear mais. Você acha que o Eurico Miranda liga para isso?
Ah, não, porque ninguém da nossa diretoria é aliado do Eurico Miranda. Também só faltava essa, né? Só faltava agora você com esse discurso de oposição aí, somos oposição, ficar nomeando gente do Eurico para cargo da sua administração. Era só o que faltava, era não ter nenhum pudor de esconder a farsa que vocês estão montando aí, né? Chegou até a falar assim, não, porque tem negros na minha administração. O Eurico Miranda agora, além de todos os defeitos que ele já tem, ele também é racista? Não sei, porque o que isso tem a ver você ter nomeado negro para sua administração com você ser contra o Eurico, sabe? Nada a ver. Todas as medidas aí é só maquiagem, medidas superficiais que não mudam em nada. Não mudam em nada a grande perspectiva das coisas. Na hora do vamos ver mesmo, nesses poucos dias de administração Campelo, até agora, né? Pouco mais de uma semana aí, os grandes movimentos mostram sim que houve uma aliança. Como se não bastasse tudo que a gente comentou aqui do dia da eleição, fora tudo isso, o que a gente viu aí desde que chegou ao poder? Não viu nenhuma declaração contra o Eurico Miranda, cheio de dedos para poder criticar a administração da qual ele se diz oposição. Questionado sobre a possibilidade de fazer uma auditoria, fala que vai rever as contas, mas não fala em levantar esqueletos, não quer fazer caça às bruxas, né? O próprio vice-presidente de Finanças falou que auditoria é uma palavra muito forte, eles vão fazer um levantamento das contas. Quer dizer, não querem tirar os esqueletos do Eurico do armário. Com certeza, isso faz parte aí da composição que eles fizeram, do acordo dos dois. Carlos Leite, que foi praticamente um sócio do Eurico nesses 3 anos, continua com a sua mãozinha dentro do Vasco. Falaram que foi ele que emprestou o dinheiro para pagar os salários atrasados de novembro. Tem ligações dele com o Pelaipe desde a época do Flamengo, desde a época do Grêmio. Quer dizer, muito provavelmente foi uma indicação do Carlos Leite, o Paulo Pelaipe, para ser o nosso diretor de futebol aí. Saiu agora essa semana a notícia mais absurda de que o Vasco está tentando ainda recuperar o HD na justiça, o HD que poderia ser uma prova da fraude da eleição do Eurico. Que interesse que o Campelo tem em recuperar esse HD? Me expliquem agora vocês aí, defensores do Campelo. Que interesse ele tem? Ele não defende tanto a transparência? Ah, não, porque agora comigo o clube vai ser transparente, a transparência vai voltar. Cadê a transparência na hora de falar da onde que veio esse empréstimo para pagar o mês de novembro? Que eles falaram que pegaram um empréstimo, pegaram um dinheiro aí de um financiador, não falaram mais nada, não falaram quem foi, não falaram quanto foi, não falaram em que condições que veio esse dinheiro. Cadê a transparência aí? Deixa a polícia analisar o HD, ver se teve fraude ou não, fazer uma perícia em cima do HD, por que não quer fazer? Cadê a transparência nessas horas? Entendeu? Então, tudo isso é o que leva a crer, tudo isso aí vai depondo contra você, Campelo. Infelizmente, vai depondo contra você. Depois, continuou tratando o torcedor como idiota, falando que, não, tem coisas que o torcedor não entende. Ele acha isso porque ele não consegue entender. Ele acha isso porque ele está comprando um peixe que venderam para ele. Explica para o torcedor então o que está acontecendo. Vende o seu peixe para o torcedor. Você tem aí 1 hora para vender seu peixe. Por quê? O torcedor é burro demais para entender o que está acontecendo? É isso? O torcedor, ele se deixa manipular pelo o Júlio Brandt, de repente é tão poderoso, né? Ele é tão poderoso que ele consegue manipular toda a opinião pública a favor dele, mas não consegue se eleger no conselho dos beneméritos. Está usando errado o poder dele então, né? Está usando errado o poder dele para essa justificativa. Então trata mais uma vez o torcedor como se fosse idiota. Falou também lá em certo momento, de novo, aquela história de que o Brandt não deixou ele tomar as decisões, deixou ele separado do acordo. É engraçado também que essa segunda-feira a Cruzada Vascaína, que é uma das vertentes políticas do Vasco, que estava associada à Frente Vasco Livre, que é o grupo do Campelo, falou que eles não concordaram com essa traição do Campelo e que eles também não eram chamados para nenhuma reunião com o Campelo. Então, tipo assim, pau que dá em Chico dá em Francisco, né? O que ele está acusando o Brandt de fazer, ele fazia com os próprios aliados. Cadê o santo, o pregador da união nessas horas? E aí, finalmente, para encerrar essa parte do Campelo, ele termina falando que vai ter que provar em campo que vai fazer uma boa administração. Vai ter que provar em campo mesmo, com certeza. Enquanto não provar, não vai ter alívio, pelo menos da parte aqui do Sobre Vasco, você pode ter certeza. Vai ter que provar em campo e tem que correr atrás. Tem que provar rápido, de preferência. Até agora, todas as evidências
então dê ponto contra você, Campelo. Então trate de trabalhar, sabe? Larga esse discursinho de vítima aí e mãos à obra aí, porque você vai ter que ralar muito para conseguir a simpatia do torcedor vascaíno, e suspeito que nem assim vai conseguir. Vamos falar então agora do vídeo que o Júlio Brandt lançou, finalmente falando da pernada que ele tomou do Campelo no dia da eleição lá do Conselho. E aí é um bom momento até para esclarecer uma coisa. Muita gente está falando aí, não, porque vocês que estão falando isso é Brandt FC, não é vascaíno, torce pro Brandt FC. Uma argumentação que, pelo amor de Deus, né? Não quero acreditar que alguém realmente acha isso. Só pode ser má fé, só pode ser falta de argumento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As atitudes que o Campelo fez, sabe? Falar que estava de um lado para chegar nos 45 do segundo tempo e virar de lado, falar que não estava com o Eurico e depois se aliar com o Eurico, negar, apesar de todas as evidências, que se aliou com o Eurico. Isso tudo aí independe de quem ele traiu, de quem era que estava do lado dele. Poderia ser o Manuel da Esquina, poderia ser o André Rios, falando que se fosse presidente ele ia ser titular em todas as partidas, que não ia mudar o fato de que o Campelo foi um mau caráter em toda essa situação. Entendeu? Isso não muda. Suposto, a declaração do Júlio Brandt foi muito boa, eu achei. Não veio de mimimi, não veio se posando de vítima. É curioso até de ver que ele que tomou a pernada ali nos 46 do segundo tempo, que poderia se vir com um discurso muito mais vitimista, não vem. E o Campelo que ganhou, que fica com esse chororô, com esse mimimi, as pessoas não me entendem, eu sou um pobre, coitado, estou abrindo mão da minha família, podia estar em Angra e estou aqui, como se não tivesse nenhum interesse em ficar. Ele foi, coitado, jogado. Só falta fazer que nem um termo e falar, não sei porque Deus me colocou aqui. Só faltou mandar essa, sabe? Então, já gostei dessa postura do Júlio Brandt, de não ficar com vitimismo. Pregou também a pacificação do Vasco, não quis jogar mais lenha na fogueira, falou que o Vascaíno tem que apoiar agora mesmo, para na próxima eleição voltar mais forte. Uma postura muito bonita de se ver até, que só depõe contra toda essa declaração do Campelo, de que ele teria incitado a violência, ele foi responsável, as pessoas estão ligando para minha casa na ameaça de morte. Cara, toda a postura do Júlio Brandt nesse sentido foi sempre irretocável. Quando foi lá, indicado pela Justiça como um dos administradores do Vasco durante a vacância de poder ali, procurou o Eurico Miranda, falou com todo respeito, nunca ofendeu o outro lado, falou mais duro em alguma decisão ou outra, mas sempre com toda a elegância e educação. Porque ele estava por cima da carne seca, porque ele ia ser presidente. Tudo bem. Quando ele perdeu no Conselho, foi lá cumprimentar o Campelo, que tinha enfiado a faca nas costas dele menos de um dia antes, agora também pregando a pacificação aí. Então uma postura realmente de um estadista, dá para se dizer, uma postura digna de aplausos, sabe? Ponto para ele nisso aí. E depois ele começou a se defender das acusações do Campelo ali, que realmente adotou, isso é mais uma coisa que me irrita muito no Campelo, adotou a tática do Eurico de, em vez de defender no campo das ideias, justificando por que fez isso ou fez aquilo, não, fica atacando a pessoa, né? Fica atacando a pessoa, então o Júlio Brandt falou, cara, assume as suas responsabilidades, assume o que você fez, que é também o que eu espero que o Campelo faça, entendeu? Não fica se pagando de vítima aí, só piora a sua imagem. Aí começou a citar as situações, a versão dele para viagem, para a Europa, a versão dele para a reunião que teria tido com o Felipe. E aí não dá para saber. Nesses pontos aí, não dá para saber quem está certo, quem está errado. Com certeza havia uma briga por poder ali dos dois lados, por quem ia ter mais influência aqui, um cabo de força normal numa situação dessa, de dois grupos tão diferentes disputando ali um naco de poder. Agora, o que ele falou, e é verdade, é que não dá para acreditar que o Campelo não queria cargo, que o Campelo não queria ser presidente. Óbvio, o cara faz tudo isso e não queria cargo, ele não queria ser presidente. Ele quer me convencer desse discurso. Não, se não fosse eu, seria outro. Então que fosse outro. Se você acha que está errada a sua postura, primeiro, tenta defender no seu grupo para não ser ninguém. E se assumissem, não, vai ter alguém aqui, então você falava, não vou ser eu. Sabe, essa postura, se não fosse eu, ia ser outro, é outra linha argumentativa terrível dele seguir. Reclamou também daquela história de que o Campelo sabia onde ele trabalhava, que, de novo, mais um ataque baixo do Campelo, mais um discurso do Eurico que ele adotou para si.
essa coisa de ficar tentando minar a imagem do Júlio Brandt em vez de questionar as ideias dele, sabe? Quando ele fala, por exemplo, assim, não, porque o Júlio Brandt nem sabia como estava a situação das contas aqui e queria contratar o Eto'o. Beleza, é um argumento, assim. Ele estava sendo megalomaníaco, ele estava vendendo um Vasco que ele não poderia entregar. Tudo bem, está no campo das ideias. Aí que tem que ser disputada a briga, entendeu? Quando ele vem com esse discursinho de ninguém sabe onde o Júlio Brandt trabalha, para levantar um boato de que ele seria, sei lá, vagabundo, não sei o que ele quer fazer, sabe? É política baixa, é política suja. Não é por aí que eu quero ver o Vasco disputando. Para não ficar no exemplo, falar que eu estou tomando do lado do Brandt, quando o Clóvis Munhoz falou que o Campelo era flamenguista também, soltou esse boato aí de que o Campelo até os 23 anos era flamenguista, não acho que seja por aí também. Não é porque ele foi ou deixou de ser flamenguista até 23 ou 15 ou 40 anos. Não é essa questão, essa suspeita que não dá para provar, que fica o dito pelo não dito. Não é por causa disso que eu tenho raiva do Campelo. Já falei aqui, foi pelas atitudes que ele fez agora. Entendeu? Foi porque ele ficou falando que não ia apoiar o Eurico e no final usou o apoio do Eurico para se eleger, traiu as tradições democráticas do Vasco para poder se eleger, tá falando agora que não fez nada disso, como se a gente não visse, como se a torcida do Vasco fosse toda cega. É por causa disso que eu tenho raiva do Campelo. O campo das ideias, as decisões na arena política do Vasco ali. É nesses termos que a gente tem que manter a discussão, né? E não ficar assim, não, porque ninguém sabe onde o Júlio Brandt trabalha, porque o que ele fez com o Calçada foi uma maldade. Por que o Calçada tá gagá? O Calçada já não consegue mais responder pelas próprias decisões? Por que é uma maldade? O cara quis se posicionar no processo político do Vasco com 94 anos. Para mim foi uma atitude muito nobre, corajosa do Calçada. Nada de maldoso nisso. Por que ficar jogando esses argumentos? Para mim é falta, como não consegue se defender no campo das ideias, da administração, apela para isso. Espero que ele pare com essa conversa e realmente prove em campo aí o que ele fez, né? Espero que ele prove em campo, porque até agora não provou, foi nada. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Acho que até me repeti muito, porque que nem eu disse, não chegou a ser muita novidade. Mas fica o vídeo, então, como tipo um fechamento dessa confusão toda eleitoral aí. Eu vou tentar assumir até essa postura que até o Júlio Brandt defendeu aí, né, de pacificação do Vasco. É muito fácil para mim essa postura de separar as coisas. Eu já estou ensaiado, porque quase toda a minha vida como vascaíno eu consegui dividir bem as coisas. Já foram aí quantos anos de Eurico Miranda presidente que eu queria ver ele com todas as forças fora do Vasco e nem por isso deixei de apoiar o time em campo. Então vai ser a mesma postura daqui para frente. Espero que dentro das possibilidades o Campelo se saia o melhor possível, né? Porque a gente não sabe exatamente o que foi combinado entre ele e o Eurico. Eu sei que houve aí uma combinação. Eu sei que houve uma combinação. Quanto que ele entregou para conseguir chegar na presidência, o que eles têm de acordo, o nível de influência do Eurico Miranda em São Januário, isso a gente vai saber aos poucos. Espero que seja o menor possível. Espero aí que essa gestão profissional do futebol consiga trazer um avanço para o clube e para o nosso time, que eles consigam resolver as finanças aí. Mas essa esperança não vai tirar meu espírito crítico, entendeu? Vou continuar marcando em cima esse discurso de não, o vascaíno tem que apoiar incondicionalmente. Não tem nada que apoiar incondicionalmente, eu tenho condições sim. Quer que eu seja sócio? Devolve o direito de voto para o sócio que você prometeu na campanha que ia fazer. Briga realmente aí para fazer o voto direto em São Januário. Sai um pouco do discurso e entra um pouco na prática, que a gente pode reconsiderar. Agora, sem pensar em nada, você é sócio porque o Vasco precisa, esse discurso aí é muito conveniente para eles, né? Vou dar dinheiro na mão do Campelo, ele faz o que quiser, porque eu tenho que dar dinheiro, sabe? Não é assim não. Ele tem que justificar, o meu dinheiro eu ralo muito para conseguir e ele tem que provar que ele vai saber usar bem esse dinheiro. Ou então, no mínimo, me dá uma compensação, né? Se eu fosse em jogos toda vez, eu poderia virar sócio porque tem um desconto, porque eu compro antes. Se você me dá um benefício desses, ok. Se você não me dá um benefício nenhum, quer que eu seja sócio só para ajudar o clube, e se você me dá um benefício, tudo bem. Não, eu vou em todos os jogos do Vasco, então eu como sócio, eu pago mais barato pelos meus ingressos, consigo comprar um ingresso antes, pela internet. São vários benefícios que me fazem valer a pena ser sócio. Ou então, eu vou ter direito a votar e vou poder escolher o próximo presidente do Vasco. É um benefício que me interessa também. Agora, se você não está querendo dar nenhum benefício, quer que eu dê meu dinheiro de mão beijada para você,
O mínimo que você tem que fazer é conquistar minha confiança de que vai usar bem esse dinheiro. E até agora, você não fez nada disso, muito pelo contrário. Até lá, muita gente fica falando assim, tem que fazer uma campanha para o pessoal se associar. Eu não vou fazer campanha nenhuma para o vascaíno se associar, porque eu não vou me associar enquanto, repito, o Campelo ou dá benefício para a torcida, coisas que eu vejo como benefício que vale a pena me associar, ou então ganha minha confiança que nem o Júlio Brandt tinha ganhado, ganhou o Valdelei. Ou então ganha minha confiança que porque depois de toda essa sujeirada que você fez, eu dar uma chance para você? Não, isso aí, essa oportunidade de dar uma chance, você já perdeu quando fez essa trairagem aí, se unindo com o Eurico Miranda. Beleza, galera? Era para ser um vídeo curto, ficou grande demais, vai aqui, ó, mexendo aqui dentro, acabo falando mais do que eu gostaria, então vou encerrar esse vídeo logo, nem vou fazer aquela despedida final, acabou, a gente vai se falando.